Olá, bem-vindos a este espaço. Um espaço onde eu regularmente vou partilhar pensamentos profundos, reflexões, meditações, práticas, algo que nos leve ao nosso autoconhecimento. Vou partilhar convosco as minhas reflexões para que possam crescer juntos, hum, e ir ao encontro daquilo que eu entendo que seja importante, que é o autoconhecimento. Portanto, bem-vindos à Casa do Uno. Olá a todos novamente. Hoje vamos aqui falar sobre algo que eu considero um tema bastante importante. Mas antes de avançarmos para o tema, eu vou fazer aqui uma breve apresentação minha, para me ficarem a conhecer aqui um pouco melhor, também entender o que vão ser estas reflexões e estes pensamentos que eu vou partilhar convosco ao longo aqui de algum tempo na minha casa, na casa do Uno, para que possamos todos então crescer juntos ao autoconhecimento. Hum, eu sou um peregrino no encontro do ser, no mundo da espiritualidade interior, que eu considero que seja o verdadeiro caminho, a verdadeira peregrinação. Ou seja, todo o meu percurso é ir ao encontro daquilo que eu sou verdadeiramente, não aquilo que eu espelho cá para fora como Diogo, como personalidade. É desmontar essa personalidade para encontrar a verdade. Portanto, todas estas minhas reflexões, todos estes meus pensamentos vão ao encontro disso mesmo. Desmontar aquilo que somos para verdadeiramente sermos. Porque muitas vezes nós estamos embutidos na nossa personalidade, vivemos superficialmente, sem entender aquilo que nos dá vida, aquilo que anima este corpo. E então hoje vamos falar sobre algo que é tão poderoso e ao mesmo tempo tão difícil hum, desligarmos ou tão difícil fazer isto mesmo, que é o perdão. Vamos falar sobre perdão e vamos falar sobre como é difícil perdoarmos, como é difícil entender o perdão, como é difícil nós podermos caminhar para então sentirmos mais leves nesse caminho devido ao perdão. E, e vai no seguimento daquilo que eu estava a dizer ao início da minha breve apresentação, de um pouco resumo daquilo que eu busco verdadeiramente, daquilo que eu tento transmitir, porque o meu caminho é deixar sementes e que essas sementes cresçam, que essas sementes se tornem verdadeiramente o coração, a manifestação do coração. Portanto, e o perdão muitas vezes nos bloqueia, ou a nossa identificação como personalidade nos bloqueia ao perdão, a tentar atingirmos o perdão. Até mesmo tentarmos atingir esse perdão, aliás. Não tanto de chegarmos até ele, mas ficamos tão bloqueados que não chegamos aqui ao perdão em si, porque estamos tão presos naquilo que julgamos ser. E irmos por pontos. O que é que leva a nós não perdoarmos alguém? O que é que leva a nós não perdoarmos efetivamente uma situação, nós mesmos, ou alguém próximo de nós, ou não tão próximo? Inicialmente, o que nos leva a não perdoar, ou de se calhar nem pensar no perdão a alguém, será sempre a dor que nós temos. E essa dor que nós temos é uma identificação maior com aquilo que nós pensamos ser. E aquilo que nós pensamos ser tem um nome, é o nosso nome próprio. E aquilo que nós pensamos ser está identificado com o nosso nome próprio. E esse nome próprio está identificado com o nosso ego. Portanto, este é o primeiro bloqueio. Muitas vezes nós nem pensamos em perdoar o que quer que seja, porque nos causou tanta dor e nós perguntamos a quem é que causou dor e eu vou dizer que é a mim mesmo. Mas depois eu preciso de me identificar como quem, quem é que está a sofrer por causa disso. Ou seja, nós, ao início, quando vamos para perdoar alguém, ou quando pensamos numa situação que nem sequer dizemos que não merece o nosso perdão, é porque, como personalidade, não entendemos que o perdão nos vai libertar dessa dor. Como personalidade, entendemos sim que a dor faz parte de nós. Entendemos que
O Diogo, a Maria, o João, o José, já são essa dor também. E então, libertar essa dor parece que é perder um pouco da nossa identificação, da nossa essência, hum, como pessoa, digamos assim, como ego, como mente. E nós não vamos ou não queremos perder essa identificação como mente, como ego e como pessoa, porque nós pensamos que somos essa pessoa, nós vivemos como essa pessoa, nós agimos, sentimos, vemos, ouvimos, falamos como essa pessoa e pensamos que efetivamente é isso que existe. E é isso que somos. Mas temos que nos desconstruir um pouco e pensar um pouco sobre isso mesmo, porque aquilo que eu sou hoje, ou aquilo que eu penso que sou hoje, não era há um ano atrás. As coisas foram mudando. E eu, a minha personalidade também se foi moldando e mudando. Há algo que não muda. São as nossas crenças profundas. São aquelas que são a raiz da nossa personalidade. São a raiz do nosso ego. E essas crenças profundas estão sempre presentes. Nós podemos mudar um pouco a superfície da personalidade, mas a personalidade em si não vai mudar devido às nossas crenças. Não as mudarmos também, naturalmente. E desconstruir isto, então, temos que começar a pensar que eu não vou perdoar porque fizeram-me isto há 5 anos atrás. Mas eu há 5 anos atrás era uma pessoa diferente do que sou agora. Porque eu me fui mudando com as experiências, fui conhecendo outras coisas e já sou diferente. E até posso ter dado um caminho diferente para, para a minha saúde mental, para o meu bem-estar emocional e até para a minha espiritualidade. No entanto, nós estamos tão apegados à personalidade, nós estamos tão enraizados com essas crenças que formam o nosso ego, que formam a nossa persona, que nem pensamos no perdão. E temos que ir mais fundo para pensar nisso. O que acontece é que quando alguém nos faz alguma situação que nós consideramos injusta, maldosa, não gostamos, não queremos perdoar, o ataque é sempre à personalidade naquela altura. E nós nos identificamos com isso. E depois dizemos que aquilo já é nosso. O que é que acontece? O que é que acontece é que eu não vou tão profundamente para entender que eu sou mais do que aquilo que aconteceu. Aquilo que aconteceu é apenas uma percepção minha. Porque se eu me puser do lado do outro, provavelmente para ele, para ela, não é tão grave aquilo que me fez. Não é tão grave aquela situação que me fez sofrer. E ela não está em sofrimento. E se ela não está em sofrimento, porque é que eu tenho que sofrer se foi ela que me fez a mim? Então a minha percepção é agarrar aquilo, juntar e dizer que eu sofri. E este eu sofri, ou eu sofro, eu não vou perdoar, é o medo de nós deixarmos de ter controle sobre essa situação. Ao medo da nossa personalidade deixar de ter controle sobre essa situação e deixar de ter esse controlo é deixar ir. Então, essa parte da nossa personalidade também vai. E o nosso ego não quer perder esse controle. O nosso ego já está identificado com aquilo. Então, eu não vou perdoar porque o ego diz que eu sou o sofrimento daquela situação. Eu já sou o sofrimento daquela situação. No entanto, se aquilo já foi há muito tempo, ou mesmo há pouco tempo, hoje já somos pessoas diferentes. A nossa personalidade já se mudou. E quando eu penso em perdão, sobretudo penso em identificação. Identificação superficial da minha personalidade. Mas quando eu tento ver o perdão, então eu tento ir para o meu interior e verificar toda a situação em si. Deixar de ser a personalidade e começar a ser aquilo que me dá a vida, que é a verdade, que é o meu espírito, que é o meu ser, a minha essência, partícula de Deus. E Deus não é um Deus como nós costumamos ver e ouvir, como uma forma humana, pune. Não. Que Deus seria esse que cria a vida para sofrer? Não. Nós somos a essência desse Deus. Ou seja, nós somos a consciência em movimento.
A vida corre em movimento. E essa consciência é aquilo que me dá a vida. Consciência suprema. Eu sou ponto focal dessa consciência. Esse ponto focal dessa consciência está preso aqui na matéria, no nosso corpo. Se identifica o corpo e a mente e o ego com o nome que nos é dado à nascença. Mesmo antes de nascer. Mesmo antes de nascer. Mas eu não penso nesse sim, porque me identifico como X, A ou B. Eu sou isso. E esse isso é a razão do sofrimento. Porque me apego a essa emoção. E não vou perdoar porque não me quero libertar disso. Sou assim, como já disse há pouco. Só que se eu ir profundamente pesquisar quem sou realmente, eu se calhar não sou quem eu penso ser. Se calhar há algo mais profundo dentro de mim que me dá vida e que precisa de ser manifestado. A falta de perdão é a identificação com o teu nome, com o teu ego, com a tua personalidade. O perdão em si não é libertar, não é dares ao outro a liberdade, é tu te libertares desse pedaço que está apegado a ti. Perdoar é amar, perdoar é caminhar, perdoar é libertar, perdoar é aceitar, é integrar, é dissolver. É tudo isto. Mas não superficialmente. Perdoar tem que ser interiormente. E não quer dizer que perdoar alguém seja irmos lá e abraçarmos essa pessoa e beijarmos essa pessoa. Não, porque também temos de ter em conta a nossa integridade física. Perdoar alguém é no nosso interior libertar esse peso. Perdoar alguém é dizer ao nosso ego, à nossa personalidade, isto não é meu. Porque é que estás a agarrar a isto se isto não é meu? Porque é que crias uma novela sobre isto se isto não é meu? Deixa ir. Deixa ir esse fardo para que seja mais leve. Então perdoar é libertar, é deixar-te de identificar com A, B ou C, ou com uma situação específica. E nesse perdão pode ser feito através da meditação, pode ser feito através da nossa reflexão profunda sobre quem realmente queremos ser, ou quem realmente estamos a ser. Porque perdoar hum, é deixar o nosso ego também um bocadinho de lado, é tirar um bocadinho desse ego para fora. Porque eu estou, como eu disse e volto a referir e reforço sempre, perdoar é identificar. Nós estamos tão identificados com o nosso ego, estamos tão identificados com aquilo que pensamos ser, que o sofrimento, a falta de perdão, diz: não, não, tu já és isto, não há volta a dar. E então vivemos uma vida em sofrimento. Liberta-te, encontra-te, perdoa-te, perdoa o outro, ama o próximo como a ti mesmo, perdoa o outro como a ti mesmo. Essa tem que ser uma máxima de encontro, tem que ser uma máxima de interior, de autoconhecimento, de um passo para te conheceres. Porque perdoar é conhecer-te. Perdoar é conhecer aquilo que tens vindo a ser constantemente. Porque quando perdoas, vais pensar, mas eu não sou bem assim, porque é que eu estou agarrado a isto? Será que aquela pessoa fez aquilo efetivamente com uma intenção tão grande de me fazer sofrer como eu penso ou como eu estou a percepcionar essa situação? Porque é que eu estou a pensar assim? Porque é que eu estou-me a identificar com isto? Portanto, esse caminho do perdão também é te conheceres aos poucos. É te conheceres efetivamente aquilo que estás a ser ou que pensas ser. E quantos de nós pensamos que às vezes gostamos de ser uma coisa diferente? Gostamos de ter outros pensamentos, gostamos de reagir de outra forma, mas não o fazemos porquê? Não damos esse passo porquê?
nos identificamos com aquilo que somos e temos dificuldades de libertar essa identificação, porque o nosso ego, com essa identificação, tem um sentido de pertença no mundo ilusório. E ele não quer deixar de pertencer ao mundo ilusório, porque ele vive dele, porque ele é ele. O ego é o mundo ilusório. Então, o meu autoconhecimento e o perdão em si mostra-me um mundo das ilusões que o meu ego está a viver. Mostra-me um mundo das ilusões que a grande ilusão que eu estou a ser. Porque se eu perguntar a todos vós o que é que vocês querem do mundo, vocês querem paz, amor, fraternidade, o que for, neste sentido. E eu vos perguntar, mas vocês estão a ser isso na vossa vida? Se calhar temos que olhar, pensar, refletir, se calhar dizemos que não. Então aquilo que estás a ser não é aquilo que tu queres, mas que contradição tão grande. Encontra-te, manifesta-te, mas manifesta-te a partir de dentro, não a partir de fora. Perdoa, perdoa a partir de dentro, não a partir de fora. Perdoa-te, perdoa-te a partir de dentro, não a partir de fora. E assim, perdoar, verdadeiramente a perdoar, a deixar ir, a libertar, conheces-te verdadeiramente, modificas-te verdadeiramente, dás um passo maior para aquilo que realmente és, encontras-te. E o convite é mesmo esse: perdoa, perdoa sem limites. Ao perdoar sem limites, vais-te libertar infinitamente. Ao perdoar sem limites, vais ser infinitamente. Ao perdoar sem limites, vais-te conhecer infinitamente. Perdoar sem limites, és o ser eterno. Então hoje deixo aqui esta mensagem, esta reflexão. Gostava que vocês partilhassem comigo nos comentários. Gostava que vocês colocassem o vosso gosto, partilhassem, seguissem a Casa do Uno, porque esta casa é nossa e estão convidados sempre a entrar nela. Obrigado pela vossa presença. Saúdes na paz do Criador, na minha paz, na vossa paz. O meu coração será sempre o vosso.